Nós vamos ler os primeiros versos. A carta de Jesus, enviada ao anjo da igreja em Sardes. Amém? Apocalipse 3, a partir do verso 1, nós lemos assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem aí tem ouvido? Você pode orar por mim nesse momento? Estenda suas mãos na minha direção. Para quem estava lá e entende a referência, código C. Esteja sedento pela palavra, meu irmão. Espírito de Deus, que fala às igrejas, fala com essa igreja reunida, fala com os irmãos que estão assistindo na live, fala com os irmãos que vão ouvir depois, mas fala, meu Deus, porque nós estamos aqui para ouvir o Senhor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós estamos vivendo o seguinte momento como igreja. O Senhor está nos dando uma série de mensagens em cima das igrejas do Apocalipse. São 7 mensagens e hoje é a 5ª, onde nós aprendemos a opinião de Jesus sobre as suas igrejas, porque é só essa opinião que conta para a gente. Se a gente fosse atender o gosto particular de cada um, ia sair as igrejas mais estranhas do mundo. E talvez você olhe para a gente e ache a gente bem estranho, não é? Mas olha, nós temos orado pelo seguinte, para que Deus um dia possa olhar para a gente e dizer assim: é isso que eu sempre quis que uma igreja fosse. O nosso sonho como igreja é que Jesus possa olhar para a gente e sorrir e dizer assim: eu sempre sonhei que uma igreja fosse exatamente isso, vendo a gente trabalhar, vendo a gente unido. E estudar as igrejas do Apocalipse é uma maneira da gente entender, porque sobre cada uma dessas igrejas, Jesus fala coisas que Ele não gosta que aconteçam em igreja, e Ele fala coisas que Ele quer que aconteçam na igreja. E nós não estamos falando de estilo de música, porque cada lugar do mundo, cada geração tem um. Nós não estamos falando de estética, de cor de parede, de florzinha, de luz, essas coisas. Não estamos falando de equipamento e som, não. Nós estamos falando do que é essência. É o que realmente importa para Jesus. E aí, meus irmãos, em cada uma dessas cartas, Jesus começa se apresentando de uma maneira muito especial, numa linguagem que o próprio livro de Apocalipse explica para a gente. E ele se apresenta assim para a igreja em Sardes. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O livro de Apocalipse, um pouquinho para frente, 2 capítulos para frente, mais precisamente, vai explicar o que são os 7 Espíritos de Deus. Se tiver algum irmão capaz de regular um pouquinho melhor esse microfone, eu estou fazendo um pouquinho de esforço para conseguir falar, de repente deixar um pouco mais grave, dê uma ajudinha aí. E a gente aprende, meus irmãos, que quando Jesus diz que Ele tem os 7 Espíritos de Deus, isso é uma referência a algo que vai ser dito daqui a pouco no próprio livro de Apocalipse, que é sobre os olhos de Deus enviados por toda a terra. Quer dizer que Deus sabe exatamente o que está acontecendo em cada lugar desse planeta.
E ele também diz que ele tem as 7 estrelas, e no capítulo 1 já tinha sido explicado o que são as 7 estrelas. As 7 estrelas, cada uma dessas estrelas representa o mensageiro de cada uma dessas igrejas que nós estamos estudando. Ele está falando assim, o líder dessa igreja, aquele que está entregando a minha mensagem nessa igreja, ele está aqui, na minha mão direita. Eu já expliquei algo assim para os irmãos lá na primeira mensagem, mas é importante a gente retomar isso, porque ele se apresenta dessa maneira, e tem a ver com o restante da mensagem, o que acontece. E aí Jesus fala uma coisa pesada, ele diz assim: conheço as tuas obras, ou seja, os 7 espíritos estão vendo, não é? Ele está vendo tudo o que está acontecendo, que tens nome de que vives, e está morto. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Eu quero que você entenda que esse texto não é escrito para um ateu, que esse texto não foi escrito para uma divindade estranha, para uma pessoa que adora deuses estranhas no paganismo. Está falando de gente que acredita no mesmo Deus que eu e você. Gente crente. E Jesus fala assim: você tem nome de que é vivo, mas eu sei o que está rolando aí. Eu conheço as suas obras. Eu sei que você está morto. Você está morto por dentro. E parte de você está morrendo. É isso que ele está falando. O que seria uma igreja morta e morrendo? O que ele quer dizer com isso, meus irmãos? Irmãos, isso não tem a ver com um louvor ser mais animado, ou mais no estilo mais lento, desanimado, ou qualquer coisa assim. Isso não tem a ver com o jeitão do mensageiro, daquele que está ali entregando a mensagem do Senhor, com o estilo do pregador. Jesus diz que isso tem a ver com as obras que cada um pratica. Ele olha o que você anda fazendo. Ele olha a sua contaminação espiritual. E eu quero que você pense nesse momento na sua própria vida, para a gente ir direto ao ponto. Se nós tivéssemos um óculos especial, sabe? Uma tecnologia que te permitisse ver a realidade no mundo espiritual e traduzir isso para o significado humano. A gente está olhando pessoas assim, que parecem que estão vivas, e de repente, quando a gente olha melhor, está morto. The Walking Dead, já viu? Zumbi andando, morto, andando para cima e para baixo. Jesus sabe se você está morto por dentro, ou você está vivo. Qual é o critério disso? Ele está falando de uma pessoa que está triste ou está alegre? Não. Ele sabe se você está envolvido em imoralidade sexual, num nível que nem a sua esposa sabe ao seu respeito. Ele sabe cada uma das coisas que você anda fazendo, ele sabe como você tem tratado a sua família. Ele sabe se o trabalho que você realiza lá no seu emprego é honesto ou não é honesto, mesmo que o seu patrão nem desconfie do que você está fazendo. Ele sabe como é o seu testemunho lá na escola onde você está, o tipo de palavra que sai da sua boca, se você tem uma vida que glorifica o nome dele ou não, se você é um aluno desonesto na sua escola, que dá trabalho para o seu professor, que cola na hora da prova porque é um mentiroso, fraudulento, corrupto. Ele sabe o tipo de vida que você tem. Ele sabe se você é uma pessoa que mente com uma naturalidade muito grande, e para você isso é normal. Ele conhece as suas obras, e quando ele olha para uma pessoa nessa condição, ele diz: você está com fama de que é vivo, mas eu sei a verdade, você está morto. A gente vive numa geração de gente morta, de gente que se declara de Deus, de gente que diz que tem fé em Deus, gente que até ostenta a sua fé em Deus, que posta versículo nas redes sociais todo dia.
e tem uma vida de aparência de santidade. Mas você precisa entender a verdade sobre isso. Como andam as suas obras? Esse é o reflexo do seu verdadeiro estado. É isso que Jesus está olhando. Mas, meus irmãos, nós temos uma boa notícia. Toda vez na Bíblia que eu vejo uma referência a essas mortes espirituais, eu me lembro de algo a respeito de Deus. Ele é aquele que reaviva os mortos. Quando a gente estuda a história de grandes avivamentos ao longo da história, momentos na história da igreja, onde o próprio Deus veio manifestando a sua presença de uma forma espantosa, fazendo curas, sinais, milagres, e multidões se quebrantando e recebendo Jesus naquilo que a gente chama de reavivamento. O cenário antes era de morte. Eu não sei qual foi a resposta que a igreja em Sardes deu. Nós não sabemos o que aconteceu logo depois que eles receberam essa carta, mas presta atenção, a preocupação de Jesus revela algo sobre o seu coração. Jesus queria reavivar essa igreja. Eu sei que nesse fim de semana, lá no retiro, tinha muita gente morta espiritualmente, e Jesus levou para lá para reavivar a vida de vocês. E eu quero falar para você que de repente está aí, nessa situação, e quer saber como que vai ser reavivado. O texto vai dizer para a gente, daqui a 2 versículos, mas eu quero ler o anterior primeiro, que fala uma coisa muito séria. Ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Irmãos, eu tenho 2 coisas para falar nessa sequência aqui que eu li. A primeira é o seguinte: a maneira como Jesus nos ensina, como que a gente vai sair de um estado de morte. Ele diz assim: lembra do que você aprendeu e ouviu. Você sabe o que é isso? É o valor que você dá para a palavra de Deus, para aquilo que você já ouviu de ensino, as coisas que Deus já disse para você, as coisas que você foi aprendendo ao longo da vida, em cada mensagem que você ouviu, em cada parte da Bíblia que você estudou. O problema dessa geração não é falta de mensagem, o problema da nossa geração aqui no Brasil não é falta de Bíblia. Nós temos bons pregadores, nós temos acesso a materiais de qualidade. Gente, vocês têm YouTube à disposição de vocês, tem gente vendo pregação de casa nesse momento. Não é falta de acesso à palavra, é falta de obediência à palavra de Deus. Se você quer um avivamento nessa geração, você precisa entender que todo avivamento, ele é precedido por um reposicionamento dos crentes, no que diz respeito à palavra de Deus. Volto a dizer, isso não tem a ver com o seu gosto, com a sua opinião de como deve ser uma igreja, como não deve ser uma igreja. Tem a ver com obediência à palavra do Senhor. É hora de você se arrepender, de lembrar de tudo aquilo que você já sabe, e guardar a palavra, e botar em prática. E Jesus diz, porque senão vai acontecer uma coisa com você. E Ele está explicando isso, porque Ele não quer que isso aconteça. Ele diz assim, porque senão de uma hora para outra eu vou vir para você. Ele usa uma expressão que Ele já tinha usado no seu ministério terreno. Ele fala assim, eu vou vir como um ladrão, numa hora que você não espera. Porque o que significa vir como um ladrão? Não quer dizer que Jesus vai botar uma touca assim, arrumar uma lanterna, não. Quer dizer que Ele vai pegar você de surpresa. Se o dono da casa sabe que o ladrão está vindo, ele faz igual aquele garotinho lá do Esqueceram de Mim, né? Bota armadilha na casa, se prepara. Ele sabe que o ladrão vai vir. Mas a gente nunca sabe quando um ladrão vai invadir a casa. E é disso que Jesus está falando. Eu vou pegar você de surpresa. E é interessante que Ele está falando isso no singular,
Parte da carta é dita no plural, que é para todo mundo, mas parte da carta é para uma pessoa específica, o anjo da igreja. Não é naquele sentido de que Jesus vai vir a qualquer momento. Ele está falando que vai vir especificamente para uma pessoa. Você sabia que toda hora, todo momento, Jesus volta para uma pessoa? Enquanto a gente estava lá no imersão, a gente recebeu uma notícia muito triste, nós precisamos orar. Nós viemos orando pelo padrasto da irmã Paula, que estava muito doente, foi hospitalizado enquanto a gente estava nesse processo de preparação. E aí, meus irmãos, nós oramos, e ele teve alta, ela estava feliz com isso, ele voltou para casa. Mas pela manhã, enquanto estávamos lá, chegou a notícia que esse homem morreu. Nós precisamos orar pela Paula, pela família dela. Mas eu quero te dizer uma coisa, esse homem morreu, Jesus voltou para ele hoje. Você não sabe a hora da sua morte. Eu vejo muita gente brincando com Deus. Eu vejo muitas pessoas levando na brincadeira literalmente as coisas de Deus. E o tempo vai passando e ela não se acerta. E entra dia, sai dia, semana, semana, mês, mês, ano, ano. E não toma um posicionamento diante de Deus, e sabe de tudo isso, e sabe que tudo isso que eu estou falando aqui é verdade, e ainda assim permanece do mesmo jeito. Até quando você vai tolerar isso sobre a sua vida? Com obras mortas, mesmo recebendo palavras de vida, não praticando, não correspondendo. Vai chegar um momento que a sua iniquidade diante de Deus vai chegar no limite, e você vai perder a sua última chance. A gente vê isso acontecendo ao longo da Bíblia com várias pessoas, inclusive com povos. Deus fala lá no Antigo Testamento, que a iniquidade do povo do Egito foi enchendo, até chegar no limite, Deus falar, basta, não tem mais jeito, e o juízo de Deus veio sobre eles. Isso aconteceu com Sodoma e Gomorra, isso aconteceu também com o próprio povo de Israel, de chegar um momento que Deus falou, chega, vocês vão receber agora juízo, vão para o cativeiro. Isso aconteceu com a própria Babilônia, meus irmãos, e isso acontece com muita gente, que fica enrolando para se acertar com Deus, até que passa do ponto sem volta, e não tem mais jeito, a última chance acabou. Deus está trazendo essa palavra para você, porque Ele te ama e está dando uma chance de você acertar a sua vida, enquanto ainda tem tempo. E aí o próximo versículo vai dizer, mas eu tenho um povo diferente nessa igreja. Ele vai dizer, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Cadê o remanescente aí que não contaminou as suas vestes? Faz barulho para o Senhor, aleluia! O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Olha que legal, tem uma turma que passou do ponto sem volta na direção de Jesus. Uma turma que não contaminou as suas vestes, e que vai receber vestes brancas. O que isso quer dizer? Contaminar as vestes, gente, é uma figura profética muito profunda, porque uma pessoa que trabalha com sujeira, que as suas obras são na sujeira, que faz muita sujeira, as suas roupas ficam contaminadas. São as obras que você faz que espiritualmente contaminam a sua roupa. Vamos botar o óculos do mundo espiritual para ver o estado das suas roupas. Como estariam hoje as roupas que você usa? Vestes brancas. E deixa eu falar, tem gente que pega essas expressões da Bíblia e diz, isso é racismo, por que não fala vestes pretas, está falando vestes brancas? Tem todo tipo de maluco falando besteira hoje na internet. Mas você sabe que as profissões que não podem de forma alguma ter contaminação, as pessoas usam roupa de que cor? Branca.
Porque a roupa branca, qualquer sujeirinha vai aparecer. Então, em hospitais, tradicionalmente se usou roupas brancas. Pessoas que lidam com determinados alimentos usam muitas vezes roupas brancas, porque é um sinal de não contaminação, é uma forma de mostrar que ali há cuidado, há higiene. Por isso Jesus diz que nós vamos receber vestes brancas e andaremos com eles de roupas brancas. Como estão as suas roupas, meus irmãos? E Jesus diz o seguinte a respeito deles: eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Para você que conhece um pouco mais a palavra de Deus, saiba que Jesus está nesse texto fazendo referência a algo que ele já havia dito enquanto estava aqui na terra, no seu ministério em carne. Ele disse o seguinte, lá em Mateus 10, 32, 33, portanto todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. O próprio Jesus deixou uma promessa, e eu quero que você pense nesse momento, na igreja perseguida, nos irmãos que estão em regiões do mundo, onde ser crente é algo perigoso. Quem estava aqui na semana passada, dá um glória a Deus aí. Eu mando dar glória por qualquer motivo mesmo, porque a gente tem que glorificar o nome do Senhor. Nós conhecemos um pouquinho a realidade da igreja da Índia. Ministrou para a gente aqui o pastor Alex e a irmã Suana, missionários lá na Índia. E eles mostraram um vídeo chocante para a gente. Eu já conhecia aquelas imagens, é um negócio triste, assustador. Irmãos apanhando até a morte, de pedaço de pau, de chute. E por quê? O que eles fizeram? Que linchamento público é esse? Qual foi o crime? Confessar Jesus publicamente. E aí as pessoas falam, né? Nega o seu Jesus. Quem me negar diante dos homens, o meu Pai também negará diante dos anjos. Eu também o negarei, na verdade, diante do meu Pai que está nos céus e diante dos anjos. Irmãos, tem muitos irmãos que preferem a morte do que dizer que não são de Jesus. E a gente olha para a igreja livre, que na verdade está escrava do pecado. Em muitas situações, muitas pessoas estão assim, que não querem confessar publicamente que são de Cristo. E às vezes vem pessoas que sabem que a mensagem Deus mandou para elas, e que tem coisas que se aplicam exatamente à situação que eles estão vivendo. E o pastor vai lá e fala assim, entrega a sua vida para Jesus, e confessa publicamente vindo aqui à frente, dá ainda a chance de você poder tomar posse dessa palavra, e falar, eu não só quero Jesus, mas eu vou confessar isso para todo mundo ver. Quer ver uma forma que a igreja sempre teve de confessar Jesus publicamente? Uma coisa chamada batismo. As pessoas aceitavam a Cristo como seu Senhor e imediatamente elas procuravam um jeito de se batizar. E tem gente que diz, eu já aceitei Jesus já, mas você se batizou porque você aceitou Jesus? E a postura é, a pessoa fica enrolando, deixando passar, porque mostra que na verdade Jesus ainda não reina sobre ela, Jesus ainda não é Senhor sobre a vida dela. Você precisa confessar Jesus publicamente, ser obediente a Ele. E eu estou falando isso num momento muito oportuno, porque daqui a 2 semanas nós teremos um grande batismo aqui na igreja. Há tempo de você se acertar com Deus. Eu quero desafiar você a ser alguém que confessa Jesus publicamente, custe o que custar. Eu me lembro de muitos anos atrás, a gente voltando de uma programação com adolescentes da igreja. Isso já deve ter entre 10 a 15 anos. E a gente parou no terminal de Laranjeiras. E uma menina com a Bíblia começou a falar algumas coisas. E aí, daqui da igreja, sabe?
A colega dela do lado: ih, menina, para com isso, ninguém precisa saber que a gente é crente, não. É hora de você confessar publicamente e declarar isso para todos os cantos, para todas as pessoas. Você que voltou do retiro cheio do poder de Deus, vá aos perdidos, vá àquelas pessoas que você ama, mas estão longe da presença do Senhor, e que se o Senhor voltar para elas hoje, elas estão separadas, elas vão para o inferno mesmo, porque é isso que o próprio Jesus ensinou. Vá até eles e faça com que eles se arrependam, pregue a palavra, testemunhe, confesse Jesus publicamente. A promessa de Deus sobre a sua vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ou seja, para atender, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero dar a chance para você se posicionar e mudar de vida. Vamos colocar de pé, igreja. Se você estava longe da presença de Deus e nessa noite você decidiu se posicionar e voltar para Ele, o apelo vai ser o seguinte: você sai do seu lugar, vem para cá, e eles vão te dar um abraço e vão orar pela sua vida. E esse gesto vai mostrar que você está confessando que Jesus, a partir de hoje, reina sobre a sua vida. E se você ainda não se batizou e deseja se batizar, aproveita e já coloca o seu nome naquela lista de oração que a gente tem aqui, que a gente está chamando de Livro das Águas. E dá o seu nome no final para a equipe de boas-vindas lá atrás, que eles vão fazer contato com você, vão te falar sobre a preparação, não é? A irmã Miriam está por aí? Está aqui. Essa irmã aqui, ó, que você vai procurar no final do culto. Amém? Lembra bem do rostinho dela. Você vai dar o nome dizendo: eu quero me batizar, eu quero me tornar membro dessa igreja. Você vai dar o seu nome e telefone para ela. Amém? Ou para alguém que ela designar. Mas nesse momento, eu quero que você feche seus olhos e ore ao Senhor. E primeiro responda a Deus. Primeiro responda a Deus. Deus falou com você nessa noite? Responda a Ele. A gente não vai demorar muito, não vai ser um apelo longo, porque nós estamos cansados. Pensa num povo que trabalhou, nós estamos cansados. Mas eu não posso ir para minha casa sem primeiro te dar a chance de se acertar com Deus e de confessar publicamente Ele na sua vida. Se a sua decisão nessa noite é voltar para os caminhos do Senhor, ou começar a caminhar com Ele, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui dar um abraço neles, enquanto nós oramos, enquanto nós cantamos uma última canção antes do culto se encerrar.